Começa agora na Rádio Gazeta FM o programa Conte Sua História. A apresentação de Selminha. Boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Gazeta FM 104,9. Eu sou Selminha e hoje o programa Conte Sua História tem o prazer de receber meu amigo Marcos Lopes para um bate-papo. E você que queira mandar uma mensagem, uma pergunta para Marcos Lopes, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. Mande sua pergunta. Boa tarde, Marcos Lopes. Oi, Selma, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, fazer parte desse programa, que é falar da história da gente. É um prazer estar aqui. Queria agradecer aos ouvintes da Rádio Gazeta por mais essa oportunidade também. E vamos lá, né, Selma? Isso mesmo. Marcos, conte sua história. Eita, Selma, falar da nossa história é algo tão difícil, especial e difícil, porque é um resgate que a gente faz, tudo que a gente viveu. Nem tudo a gente lembra, mas a gente vai tentar demarcar. Isso. Selma, eu me chamo Marcos, sou filho de Dona Maria. Dona Maria é conhecida aqui na cidade por fazer guloseimas, Dona Maria faz sonho, Dona Maria faz geladinho, cocadas. Então é uma doceira conhecida aqui, que mora no Alto do Cruzeiro. E também sou filho de Oswaldo. Oswaldo eu acho que toda a população conhece. Fez parte dos Malvadinhos quase uma vida. Sei. Então é uma pessoa, nesse mundo aí da música, do forró, da seresta, é uma pessoa muito conhecida. Foi um prazer nisso ter conhecido, quem conheceu Oswaldo, Isso. Oswaldo é uma figura que acabou marcando a história da música aqui na cidade. Oswaldo fez parte de filarmônica, orquestra, grupos de seresta, de forró, enfim. Acabou encerrando a carreira dos Malvadinhos do Forró, que todo mundo sabe o sucesso que foi e que é em nossa cidade e nossa região. Deixou a marca dele, Pois é. Falar da infância da gente, para iniciar, Sim. É dizer que eu, Selma, nasci aqui no antigo Hospital Adelário Ribeiro, que hoje é chamado de Hospital João Campos. Isso. Tinha esse nome, Adelário Ribeiro. Na época, meus pais moravam aqui no bairro da Barra do Vento, ali na casa de umas casas de aluguel ali de Dona Jovina, que eu considero uma mãe, é minha tia até hoje, mas eu considero como mãe, porque parte da minha infância passei nos braços dela, da mãe dela, Cristina, que carinhosamente a gente chama de Mãe Tina, que é uma mãe de verdade, foi uma mãe de verdade, porque criou vários, da minha geração ali, mas da família dela. E eu fui aquele que caí de paraquedas no seio daquela família e fui muito bem acolhido. Primeiro, pela mãe dela, olha só como eu alcancei uma geração antiga, que era a Dona Servina. E me lembro muito bem do colo quente de vovó. Depois, Mãe Tina. E passei por tia Jovina e até hoje é minha tia querida do coração, que eu amo de paixão. E por que sua mãe, você não foi criado com sua mãe? Então, quando eu digo que eu fui criado inteiramente pela minha mãe. Parte, fui criado com tia Jovina e Mãe Tina porque minha mãe trabalhava. Eu era primeiro filho, minha mãe trabalhava, acho que um casamento recente, precisava trabalhar, ela e meu pai. Tia Jovina já tinha uma estrutura, já tinha filhos que podia ajudar nessa criação, e aí eu acabei ficando lá boa parte assim da minha primeira infância, vamos dizer assim, e que eu tenho assim como referência de família, sabe? Então, para mim foi importante esse convívio, e eu acho que eu fui mais um daqueles que tem família, como é que eu posso dizer, predominantemente formado de mulheres. Sim. E que acaba acolhendo. A mulher tem esse dom de acolher, de ofertar a maternidade, ainda que não seja mãe, mas ela acolhe como filho.
e foi como eu me senti lá. E carrego isso comigo até os dias de hoje. Isso é bom, porque é um aconchego, né, que você teve amor para receber de todas elas. Sim. Os primeiros presentes assim, que eu recebi, a minha memória me traz Tia Jovina. Os primeiros brinquedos assim, que eram brinquedos bons. Eu disponha de uma condição na época muito, né, boa, e aí a gente tem essa lembrança. Eu me lembro que na criação com a mãe dela, com Cristina, né, que é a mãe Tina, ela nos ensinou a trabalhar. Então na época tinha as filhas de Tia Jovina, que eram netas de mãe Tina, mas tinha sobrinhos que eram criados ali. Eu tinha uma irmã de criação, né, que era da mesma geração, e mãe Tina ensinou a gente a trabalhar. Na realidade, naquela época, como ela era uma mulher da luta, uma mulher preta, pobre da luta, lavadeira, tinha barraca de doce, barraca de comida, e girava de todo jeito. Sim. Então, mãe Tina, ela costumava fazer as bandejinhas de laranja para a gente sair vendendo no bairro. É mesmo? Né? Então a gente criancinha já saía ali, todo mundo ali. Já estimulava. Já né? estimulou o trabalho desde cedo. E aí a gente saía com aquelas bandejinhas de laranja descascadinha ali, que antigamente as pessoas tinham a cultura, né, de consumir. Isso era bem típico em estádios de futebol. Né? Tinha aquela coisa de laranja e tal. E mãe Tina fazia isso com a gente. Então foi o primeiro estímulo para o trabalho foi ela. Entendeu? Isso é muito bom. É uma referência que eu tenho, assim, é uma memória afetiva que eu carrego muito forte e com muito carinho. E sua infância? Você tem irmãos também? Meu irmão, parte da minha infância e adolescência eu passei sendo filho único. Meu irmão é 15 anos mais velho, ou mais novo que eu. Então, sou mais velho que 15 anos. Só tem um irmão? Só tem, não. Do núcleo familiar, um irmão. Sim. Mas eu tenho uma irmã por parte de pai fora. Ah, entendi. Né? E aí, eu passei boa parte da minha vida sendo filho único. Criado como filho único, Então tinha toda a pompa, né? É verdade. E assim, essa primeira parte da minha vida aconteceu aqui no bairro da Barra do Vento, na casa de Tia Jovina, como eu estou te falando. Sim. Mas a gente mudou, né, para o bairro do Alto do Cruzeiro, onde eu dividir minha infância entre Barra do Vento e Alto do Cruzeiro. E a partir eu acredito que dos 7, 8 anos eu fui para o Alto do Cruzeiro e vivo até hoje lá. Né? Então, assim, aí sim, parte da minha história concreta é lá nesse bairro, entendeu? É lá onde eu me constituí enquanto homem e foi um lugar, assim, muito importante para a minha construção como pessoa, por ter sido também um lugar, aqui na cidade, foi sempre visto como um bairro periférico e que em algum momento remetia a, como é que eu posso dizer, perigos, né? Porque tinha muitos jovens assim que tiveram acesso a álcool, a outras substâncias. Era um bairro boêmio porque tinha muitas casas que antigamente eram conhecidas como cabarés. Sim, né? sim. E ali era um bairro, pelo menos uma rua, que é a rua principal do Alto do Cruzeiro, que é a Rua do Fogo chamada. Essa rua sempre pegou fogo, assim, de fato, né? Com a boemia mesmo, com a farra, a curtição dos adultos da época que frequentavam aquelas casas, bares, boates, que tinham muitas mulheres que vinham de fora. Então, esse bairro ele acabou chamando atenção, né? Ele é marcado pela pobreza, mas foi um bairro que cresceu e cresce muita gente boa e muita gente decente. E isso é muito bom, porque isso tem que favorecer também a população, né? Sim, com certeza. Então, assim, de lá eu tenho boas memórias da minha infância e juventude,
né? Eu lembro que na infância a gente se criou, naquela época nós tínhamos o rio Jacuípe aqui, que era um rio que permitia o banho, né, livre. Então muita gente, como a gente tinha pouco acesso, ou quase não tinha acesso a saneamento básico, água encanada, a maioria naquela infância tomava banho no rio. Então a gente passava praticamente o dia todo brincando no rio, que saía escondido dos pais, eu mesmo saía escondido, né? Meus pais, eles sempre quiseram colocar um pouquinho de controle, de média, de limites. Então eu saía muito escondido e a gente fugia para o rio, uma galera de garotos da época. E a gente passava praticamente o dia inteiro no rio, tomando banho, aprendendo a nadar, né? Então é uma época assim, de alguns desafios, mas uma época que ensinou a gente para a vida. E você era uma criança sempre assim, ativa? Não, eu sempre fui uma criança um pouco contida, Selma, né? A gente se soltava mais quando tinha aquela galera ali da geração que saía para o rio, então a gente traquinava muito, né? Mas eu sempre fui um cara tranquilo. Eu acho que as pessoas do bairro têm essa referência minha, enquanto cara tranquilo, como de fato sempre fui. Você já demonstra isso agora mesmo. Sempre fui. E quando a gente é criança, a fase adulta vai ser... Eu acho que foi uma época gostosa de viver. Eu acho que toda criança deveria ter tido a oportunidade de viver tudo aquilo, né? Então nós vivíamos e brincávamos da forma mais natural possível. Então nós não tínhamos acesso na época, por exemplo, a celulares, né? A esses recursos eletrônicos que a gente tem hoje. Então a gente explorava muito da natureza mesmo. Né? E tu deu muito trabalho? A gente vivia assim, não dei. Não. Eu sempre fui um cara muito contido, eu acho que pela criação mesmo que eu tive. Na época não eram muitas as crianças que tinham assim, aquela formação dentro de casa de pai e mãe. Às vezes tinha muitos meninos ali que os pais eram separados, né? Sim. Então tinha uma certa desorganização. Me lembro bem que teve uma fase, e isso me marcou muito, e eu tenho lembranças disso. Hoje eu entendo que foi uma coisa importante para a minha vida e talvez para a vida de quem passou, mas eu tinha amigos que meio-dia almoçavam porque ia no rio e pegava um pouquinho de peixe para poder fazer a mistura do almoço, né? Então, assim, não era o meu caso, mas eu vivi com pessoas assim. Então, foi um momento que não tinha jeito, né? Você estava de muita dificuldade, né? Então, assim, como é um bairro pobre, e é até hoje, né? Socialmente falando, é um bairro que é carente ainda de muita coisa. Então, naquela época, eu tive o privilégio, por exemplo, de ser estimulado a estudar, né? E aí nem todos tinham esse estímulo. Tinha porque era meio que era cultural essa obrigação de ter que ir para a escola, mas aquele compromisso mesmo, eu acho que nem todo mundo era cobrado por isso. E eu já era em casa, né? Então eu tinha isso. E por isso também a gente sofria algumas espécies de bullying, né? Porque estudava, porque não saía para jogar bola naquele horário assim que todo mundo estava indo, porque eu tinha que dar conta das tarefas que me cabiam. Então, assim, como minha mãe trabalhava, e naquela época tinha uma empresa que era em alta aqui na cidade, que era a Cresal, a empresa de sisal. Né? Então, meus pais trabalhavam nessa empresa e a mim foi atribuída algumas responsabilidades logo cedo. Por exemplo, minha mãe saía para trabalhar cedo, meu pai. Ela, à noite, quando ela chegava, ela preparava o almoço do dia seguinte. E eu ficava na responsabilidade, por exemplo, de esquentar o almoço, preparar e levar ela meio-dia. Né? Então eu passei boa parte da minha vida assim, indo para a escola pela manhã, mas assim, ativo com a questão do horário para poder voltar, preparar tudo certinho para meio-dia estar lá na Cresal, para minha mãe almoçar e esperar a marmita, né? E 1 hora retornava para casa. E você tinha quantos anos fazendo essa atividade? Eu devia ter 12,
12 anos. 11, 12, 13 anos. Eu acho que antes disso um pouquinho, viu? Mas já tinha essa responsabilidade. Mas quando você já fazia isso, você vê que era uma missão sua, mas não te afetava em nada. Você não. Fazia de boa, né? Atrapalhava, né? Porque a vontade era estar jogando bola com a galera. E tá vendo? Mas eu tinha que, como é que diz? Eu não podia deixar minha mãe com fome, né? Isso. Tinha que fazer. Então, assim, boa parte desse período eu estudei aqui no Colégio Oswaldo Cruz, que hoje é a atual Secretaria de Saúde, né? Mas estudei da primeira até a quarta série, no Oswaldo Cruz, que para mim foi eu tenho boas lembranças, ainda tenho lembranças de muitos colegas dessa época. Foi um período muito bom. Depois dessa fase do Oswaldo, eu estudei, na realidade eu tenho duas referências de escolas aqui em Riachão, que foi o Oswaldo Cruz e o Colégio Modelo Manuel Mascarenhas, né? Que hoje eu acho que funciona o colégio aprovado. Né? Eu também estudei no... Você estudou lá? Manuel Mascarenhas. Pois é, lá tinha muita gente, né, Selma? Eu acho que o Colégio Modelo naquela época funcionava 3 turnos, era manhã, tarde e noite, né? Então assim, na realidade eles viviam... existia duas referências em ginásio aqui em Riachão, que era o Modelo, na realidade 3, né? Era o Modelo Nossa Senhora da Conceição e o Colégio João Campos. Era aquela, como fosse uma concorrência, né? Isso, até dia de 7 de setembro. Era assim, uma concorrência severa, eram os desfiles, né? Quem que ia ter o melhor desfile. Exatamente. E na época do Oswaldo existia também outras escolas que havia essa não posso, naquela época pra gente era uma concorrência, né? Mas hoje a gente chega de outra forma, mas tinha o Aurélio Mascarenhas, Maria del Suíta, Rosa Carneiro. Né? Aí depois que veio o Colégio da Guimarães Miranda. E aí tinha umas escolas particulares, né? Que era a Escola Santa Mônica, Escolinha Santana, depois Santa Marta. Então, Riachão, eu acho que por isso que Riachão tem esse destaque na educação. Riachão é uma cidade que se destaca. Hoje, se você chega em qualquer campus universitário, eu acho que pelo menos da Bahia, mas eu acredito que do Brasil tem ali uma pessoa que é de Riachão. Isso mesmo. mesmo. E eu acho que é por conta dessa história aí, de muitas escolas e tal. Então, você ouvinte, né, que queira mandar uma mensagem para Marcos Lopes, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 9251-7039. Então, já tem aqui uma mensagem para você, viu, Marcos? Um ouvinte aqui já mandou uma mensagem para você. Bora ouvir? Vamos lá. Boa tarde, Maria Bethânia aqui, não perca o seu programa, viu? Toda terça eu estou ligadinho no seu programa, não perco. Agora mesmo estou aqui te assistindo. Tá vendo, Marcos? O ouvinte aí está ligado no nosso programa, que bom. Tem outra mensagem aqui também de outra ouvinte, Aldilene Cristina. Ela falou: boa tarde, Marcos. É um excelente profissional. Olha. Bom, Tininha é uma pessoa trabalhadora de saúde daqui de Riachão, né? Um agente comunitário de endemias. E é administradora de um grande grupo de WhatsApp aqui, que tem uma repercussão muito grande na cidade, chamado Brechó, salvo engano. Sei. Né? Ela é muito então, boa. É uma pessoa que interage bem aí com a população. Verdade. E na sua juventude, Marcos, como foi assim, quando vocês saíram dessa fase da pré-adolescente, você fez alguma coisa assim na adolescência que te marcou? O que foi que mais te marcou na adolescência? Poxa, Selma, olha, parte da juventude também foi lá no bairro, quer dizer, tudo foi lá, né? Foi lá. No bairro do Alto do Cruzeiro. Então, a infância e adolescente da gente era muito marcada pela questão do futebol. Nós éramos muito ligados a essa coisa de futebol e tal. Poucos saíram jogadores de futebol, né? Era mais daquela coisa de campo de terra mesmo, e para alguns é várzea, né? Mas a ligação maior realmente era o futebol. É um bairro que teve essa marca do esporte. Eu acho que
Inclusive era um bairro que deveria ter mais investimentos nesse setor do esporte, principalmente do futebol, porque muitos jovens assim se salvaram, posso dizer, pelo envolvimento mesmo com o esporte. Então assim, parte da minha juventude, da minha adolescência foi lá, certo? Então foi um bairro assim que proporcionou muitas coisas, tipo, eu acho que meu primeiro ingresso com... Futebol? Não foi futebol. Eu acho que mais assim com essa questão social foi... eu me lembro que eu ainda era muito novinho, adolescente, pré-adolescente, e eu já comecei a fazer parte da associação comunitária de lá do bairro, que existe até hoje, né? Sim. Que existe até hoje. Hoje eu não faço parte, mas aí é devido às mudanças na vida da gente, a gente sai, a gente precisa, né, galgar outros espaços e a gente acaba distanciando. Mas lá foi um lugar que me projetou para esse lugar, né? Um lugar que, de certa forma, me colocou assim, próximo dessa questão religiosa também. Enfim, então, lá foi onde eu formei meus grupos, assim, na época a gente chamava de galera jovem, né? Sim. E aí nós saíamos para algumas festas, tipo micaretas, Chapada. Eu me lembro que uma certa feita a gente foi para Chapada e era muita dificuldade, às vezes sem dinheiro mesmo, e nós viemos, curtimos a festa à noite e viemos correndo de Chapada até Riachão como uma forma de aventura mesmo, sabe? Andando? Correndo Poxa. Na madrugada. Então assim, como nós tínhamos essa coisa do esporte, então a gente fisicamente a gente era bem preparado assim. Então saí de lá como um desafio, correndo até aqui, a gente conseguiu fazer um percurso que eu acho que hoje, se a gente for parar para analisar, é mais de 15, eu acho que 18 quilômetros, imagina. Mas a gente fazia isso, então eram muitas festas. Isso foi no final da festa, vocês vinham? Sim. E tinha pique ainda para isso? Pois é. Agora sim, não bebia na época, né? Então, sim. mas era o fogo mesmo da juventude, coisa de adrenalina. De adolescente, adrenalina, disposição. Isso. Uma coisa muito boa. E aí eram assim, nós teve um momento também, um momento assim da adolescência, e aí Riachão teve uma época que era muito marcada assim, pelas galeras de bairros que quando se encontravam, tinha confusão, aquela coisa toda. Em algumas confusões a gente se envolveu, mas foram coisas que ficou lá no passado. A gente não carrega inimigos por isso, né? Antigamente se resolvia tudo muito lá. Não se guardava um rancor, não tinha acesso à arma para estar né, cometendo coisas mais complexas. Naquela época não tinha tanto pensamento assim, né? A maldade não existia como existe, né, nos dias de hoje. Então eu me lembro que nós saíamos para jogar futebol. Tem uma situação que ocorreu comigo em Chapada. Nós saímos para jogar futebol e lá criou-se uma confusão lá entre as duas equipes e tal, e um cara acabou correndo, um cara da época da gente mesmo acabou correndo atrás de mim com canivete. Foi uma dor de cabeça, coisas daquela época, né? Que não era muito comum essa coisa de arma, mas o rapaz já puxou um canivetinho e já foi correndo atrás. E você? E assim, foi uma carreira muito grande. Naquela época a gente foi levado numa caminhonete que era de Seu Tadeu, da panificadora Tereza Cristina, e quem dirigia era Leso. Olha, né? Leso trabalhou muitos anos com o Tadeu. E aí tinha o time da associação e tal, e Leso levava a gente nessa caminhonete. E eu acabei correndo, e como a caminhonete ficou estacionada distante do campinho, eu acabei me escondendo na carroceria da caminhonete. Então, assim, olha, tinha essa que te salvou. sagacidade, né? Foi um anjinho na hora, viu? Foi. Adianta, Marcos. E outras confusões que a gente tinha mesmo em festinha. Eu me lembro que tinha um Grêmio aqui no João Campos, uma época que formaram um Grêmio aí, chamado Grejó.
E aí, poxa, quando a gente encontrava o pessoal do Alto Cruzeiro com o pessoal da Rua do Cemitério, era uma novela, era tenso o clima, era ou aqui no Mandacaru, né? E quais eram os atritos assim que podia. Que era só provocação mesmo. Era um interesse mais do que melhor que o outro e tal, e aí começava aquela confusão, mas hoje todo mundo é amigo, né? E vai acabando, né? Não, acabou, ficou lá, foi coisa de lá de trás. Que hoje a gente lembra. São histórias de época, né? São memórias que a gente traz hoje com mais leveza, né? Claro. Tudo muito tranquilo. Hoje. Tá vendo? E você tem algum hobby? Olha, nessa época mesmo, Selma, o hobby era jogar futebol mesmo, sabe? A gente era fissurado em bola, jogava bola praticamente. É o esporte, é hobby. Era manhã, final da tarde, era futebol. E até hoje você joga? Não. Há muito tempo deixei, porque, como eu te falei, né? A gente não teve predisposição para ser jogador de futebol. Então o tempo vai dando outras coisas pra gente, a gente vai enfrentando, né? Trabalho, outras coisas, a gente vai conhecendo outras coisas e vai deixando aquilo de lado. Então tem muitos anos mesmo que eu não jogo futebol. Era um sonho ser jogador de futebol, mas um sonho que não deu certo. Tem uma que ouvinte também que está mandando uma mensagem para você, ela é Sirlene. Ela falou assim: boa tarde, Marcos e Selma. Estou acompanhando o programa, sua história de vida serve de exemplo para muitos. Hoje tudo é mais fácil do que o passado e quase ninguém valoriza a vida. Admiro a pessoa que você é e o mundo precisa de mais Marcos como você. Deus abençoe sua vida. Poxa, que bom, né? Ouvir um relato desse, né, Selma? Tá vendo? Olha que mensagem. Dá uma aquecida no coração. Mas eu acho que a história da gente é uma história bacana, porque, assim, é como eu estou te falando, a gente vem de muita dificuldade, nós tivemos muita dificuldade financeira, eu e muitos da minha geração, daquele bairro ali, nós tivemos muita oportunidade. Naquela época, e aí eu posso tranquilamente dizer, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós sofríamos muita discriminação aqui, né, na cidade. Então, quando dizia, olha, é igual do Cruzeiro, tinha sempre um gesto que a gente percebia que era passado, tinha uma rejeição. Eu me lembro que uma das coisas também, eu acho que pelo que meu pai sempre fez, que é a questão da música, nós tínhamos essa predisposição também para esse lado. Eu me lembro que aqui tinha um maestro que ensinava, né, música particular, e tinha um amigo nosso de lá do bairro que frequentava. Sim. E nós, pela amizade, a gente sempre acompanhava nos ensaios, nos dias de aula de música, mas eu percebia uma rejeição por parte dele, do maestro, né? Uma rejeição. E que hoje eu faço uma leitura assim, rasa, que deve ter sido levada até pelo próprio colega da gente, né? Num afã assim de ele aprender aquilo sozinho, e aí acabava manchando um pouco a imagem que ele estava ali por perto e tal. Acontecia dessas coisas também, que eram coisas tristes, pesadas, mas faz parte. Sirlene também está mandando aqui um convite para você participar da festa de Nossa Senhora de Fátima, que vai começar quinta-feira. Ela está te convidando. Estou aqui à disposição. E você, Marcos, o seu pai ser músico, você também gosta de cantar, de tocar algum instrumento? Gosto, sim. Eu comecei a estudar música com outro maestro Benzinho, né, na Filarmônica, como meu pai fazia parte, então aquilo abria um canal assim mais fácil para a gente chegar ali. Mas eu acabei não concluindo, não ingressei na Filarmônica, e depois a gente se envolveu com música de outras formas, mas também foi algo muito rápido. Quando a gente não tem que ser aquilo, né, as coisas vão dando outro rumo para a gente. Assim. Não tem jeito, quando as coisas não clareiam, porque não é fácil. Mas assim, agora a música me acompanha, eu acho que eu gosto, é uma coisa que me faz bem. Eu
sou fã assim, de muita coisa boa, ouço muita coisa boa, então eu acho que o que a música me traz e o que a música me proporcionou foi isso, essa aproximação de muita coisa boa na música, no cenário da música. Eu gosto. Eu acho que eu faria tranquilamente qualquer trabalho dentro da música, como profissão, sei lá, alguma coisa assim, mas eu gosto demais. É coisa que faz parte da minha vida. E você, o que é que você assim passou no passado que você vem a dizer assim, poxa, valeu a pena eu ter feito algo que poderia, que hoje você diz assim, valeu a pena? Selma, eu acho que os conselhos dos meus pais, eu acho que assim, eu entendo que tudo que me foi dito pelos meus pais e que eu acatei, acabou soando de forma muito, repercutindo de forma muito positiva em minha vida. Né? Eu pude ver que com alguns colegas isso não funcionou. Sim. Mas comigo deu certo. Deu certo. Né? Como deu certo com muitos outros. Você foi mais ouvinte. Eu consegui ouvir, né? E acatar. Né? E eu acho que esse ouvir e acatar os conselhos me fez bem, me colocou num lugar que hoje eu entendo que dentro da formação do meu caráter tem muito do trabalho que meus pais fizeram lá atrás. Claro. Dentro das limitações deles, né? Não tiveram quase acesso à escola, à educação, mas foram pessoas bem criadas. Sim. Então, esses valores, esses princípios, né, que eles me passaram, eu carrego até hoje e carrego com muito respeito. E tento reproduzir da melhor forma possível. Verdade. E quando a gente tem essa base, dá o fruto que a gente é hoje. Sim, né? A base é tudo. A base é tudo. O alicerce, quando é bem feito... Sim. A gente traz as características genéticas, né, que influenciam muito, mas os valores morais mesmo, passados, né, eles são de suma importância assim, para a vida, para a formação do caráter do sujeito, para a formação do cidadão, de modo geral. Verdade. E você hoje é o quê, Marcos? Você é formado em quê? Selma, eu me formei em enfermagem. Me formei um pouco tarde, eu posso dizer que sim, porque normalmente a fase universitária está ali entre 17 e 21 anos, né? De entrar na faculdade. Eu já entrei depois dos 30, já entrei 30 a mais, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que eu consegui, dentro do campo profissional, alcançar um espaço que muita gente que formou com essa idade que eu estou te falando, talvez não tenha alcançado. Né? E isso vai muito do caminho que você vai percorrendo. E então eu formei enfermagem, por volta de, início dos anos 2000, um pouco depois, que na realidade sempre foi uma vontade, uma coisa vai puxando outra, sempre foi uma vontade. Eu me lembro que, baseado em toda a dificuldade que havia de escola, né, as escolas públicas, elas tiveram um ensino um pouco mais, naquela época elas tinham um ensino um pouco mais, como é que eu posso dizer, eu não sei se eu posso chamar de fraco, mas de fato ela não preparava para vestibulares. Isso. Ela não preparava, né? Eu acho que você lembra que nessa época a gente estudava para ter um curso técnico, né? Ou então fazer magistério, que seria professor, não é isso? Aí o que tinha em nossa cidade era o quê? O curso de magistério, que funcionava no João Campos, né? Mas eu acho que funcionava no modelo também, Nossa Senhora. Tinha Mascarenhas. Mas assim, a referência dos colégios mesmo era magistério no João Campos, contabilidade no Nossa Senhora da Conceição e administração no Colégio Modelo no Mascarenhas, né? E aí nessa época, depois dos anos, eu acho que meados,
2004, 2003, a partir de 2000 aqui teve uma escola que tem até hoje com outro nome, mas naquela época o curso era científico e era na Colégio José Anchieta, né, que hoje é propedêutico. Propedêutico, isso. Eu, em 2004, deixa eu lembrar aqui, são direitinho. Não, minto, foi em 2004. Bom, foi mais ou menos aí que eu ganhei uma bolsa para o José de Anchieta, né? Foi. E aí, poxa, um cara pobre, de lá do alto do Cruzeiro, ganhar uma bolsa numa escola que só estudava naquela época os bem, entre aspas, os bem-nascidos, né? Aqueles meninos que os pais tinham uma condição, eram funcionários públicos, enfim, né? Empresários da cidade. E eu consegui uma bolsa, eu estudei um ano nessa escola. E isso alimentou um sonho que eu tinha de estudar mais, porque lá já me deu algo diferente, inclusive na época eu tive muita dificuldade por conta do nível de ensino. Você ter saído de uma escola, né? Isso, que não preparava. Então aquilo despertou em mim e ficou guardado, né? Eu estudei um ano, mas aí houve uma mudança de gestão do colégio, enfim. E aí a gente acabou perdendo a bolsa e a vida tomou outro rumo, mas aquela coisa do estudo estava ali, sabe? Havia sido plantada. E ficou um pouco mais na frente. Aí vem o rumo que a vida vai dando a gente, né? Casamento, separação. Aí depois da separação eu digo, não, eu preciso estudar. Eu vou agora fazer aquilo que eu tenho vontade. E aí parti para estudar. Aí fui fazer... Foi começando do zero mesmo no cursinho. Sim, cursinho e tal. Foi mesmo. E aí... Já uns 30 anos? Sim, mais de 30. Mesmo. 34, por aí. Não, menos. Uns 32 a 33. E aí eu comecei a estudar, ralar mesmo. Na época eu consegui passar em 2 faculdades públicas. Foi a Federal e a Estadual de Feira de Santana. E fiquei numa lista de reserva numa outra estadual. Então, assim, para mim foi muito importante aquilo, principalmente naquele momento, né, que eu estava numa fase de reconstituição da vida, reconstrução da vida. Reconstruir mesmo. E aí, quando eu fui aprovado, primeira lista, fui chamado na Federal, passei 4 meses, depois retornei, avaliei as condições, vi que a Universidade Estadual de Feira me oferecia melhores condições. Então, assim, foi uma época marcada por muita dificuldade mesmo. Eu posso dizer que eu formei mesmo pela persistência pelas mesmo. bênçãos de Deus. Vamos dizer que é bênção. Muita persistência mesmo, muita vontade. Mas eu não podia, não tinha outra... na minha cabeça eu não tinha outra oportunidade, sabe? Eu não tinha outra chance. Eu tinha que estudar. E quando você era criança, você sonhava em ser o quê? Sonho de criança é ser... O meu mesmo era ser advogado, olha só. Era ser advogado. Tá. E aí, porque naquela época a cabeça da gente era povoada por essas profissões, né? Tinha que ser o advogado ou médico, né? Advogado, médico. Que é um pensamento ainda colonial, aquela coisa de que tem que ser... os pais, no período mais atrasado aí da história, colocavam os filhos para estudar. Tinha que ser médico, advogado, ou engenheiro ou padre. Entendeu? Então, eram lugares que alcançavam espaços de privilégio, como até hoje, né? Mas hoje existem outras profissões que dão outras possibilidades também. Hoje o mundo está mais moleque. Está mais diverso, Então, hoje a oportunidade só não abraça quem não quer. Quem não quer. Tem ainda as dificuldades, Selma, mas eu sou prova, eu me considero prova viva de que a gente vence dificuldades. Com entendeu? certeza. Eu passei muito. Aí fui para a universidade, cursei aos trancos e barrancos o curso de enfermagem. E você morava em Feira? Aí inicialmente eu fiquei um período em Feira, depois eu tive que ir para Riachão, porque eu não conseguia manter lá em Feira. E aí eu viajava todos os dias de carona. Teve um período que teve de uma determinada gestão que teve um ônibus
assim, mas as condições precaríssimas e tal. E num determinado ponto não dava mais para ir. Suspenderam o serviço e tal, então tinha que ser carona mesmo. Aí a gente ia para a estrada, acordava muito cedo, ia para a estrada, passava o dia todo, eu no meu caso, né? Passava o dia todo na universidade, ao final ia para o ponto novamente, na frente da UFS tinha o posto da Polícia Rodoviária Federal, e aí nós ficávamos lá aguardando carona para retornar. Então o percurso era mais ou menos esse aí. Então só vinha para descansar mesmo e no outro dia para te dizer a verdade, tinha períodos que não dava nem para descansar, porque eu saía de lá, às vezes passava o dia todo na universidade, e aí eu vou levar para a época de estágio, por exemplo, no Hospital Clédio Andrade, né? Porque existe aquela parceria do hospital com a universidade. E aí passava o dia inteiro no hospital, voltava para discutir os casos na universidade, aí, por exemplo, tinha prova no dia seguinte. Aí eu vinha para Riachão, passava a noite inteira estudando e voltava no outro dia, às vezes nem dormia, só vinha mesmo para ter lugar para estudar mais sossegado, para voltar no outro dia. Então, muita dificuldade. Força de vontade. Tinha que ter força de vontade. E olha que, se muitos jovens de hoje, acho que nem aguenta isso. Eu falo isso, ó, hoje eu leciono uma disciplina ali na faculdade de Riachão, como lecionei em Coité. Era uma coisa que eu levava sempre, essa coisa da dificuldade. O estudante atualmente ele apresenta muitas queixas para uma dificuldade que eu não consigo comparar com a dificuldade que eu passei. Claro. Né? Aí eu trago um pouco da minha história nesse sentido e a gente mostra que a vida é muito mais difícil do que o que eles trazem como dificuldade. Né? Eu acho que nós fomos, nesse sentido da preparação, da resistência mesmo, nós somos melhores preparados. E a gente, quando vê as coisas também na dificuldade, a gente dá mais valor. Sim, poxa, na realidade, quando eu olhava para mim, eu dizia, poxa, eu não posso nem pensar em parar. Porque se eu abrir mão da faculdade, eu vou ser mais um trabalhador honesto, claro, mas vou ser um cara que talvez se frustre por não ter dado seguimento àquilo que eu me propus um dia, né? Talvez eu fosse um trabalhador braçal, que não tem nada demais em ser trabalhador braçal, mas como eu havia optado por estudar, então eu penso que sendo um trabalhador braçal eu ia carregar as minhas frustrações também, né? Então, mas não seria problema nenhum também porque eu já fui trabalhador braçal. Aí para mim também não teria, talvez, ter sido trabalhado em serviço braçal, tivesse me dado a verdadeira coragem para poder enfrentar a universidade como eu enfrentei. E você também procurou suas melhores, né? Uma coisa melhor para você. Exatamente. Né? Quando a gente tem uma visão e um foco, a gente abraça, a gente enfrenta qualquer coisa, né, irmão? Sim. Se você for determinado, você vai em lugares que muita gente não acredita que você chegue. Isso mesmo. E às vezes é um desafio que a gente fala assim, não, eu vou conseguir e eu vou me determinar e consegue. Sim. E vence. Aí, claro, Selma, que depois da universidade, aí uma coisa que pesava para mim, como eu estava na universidade, e isso ocorreu depois de um término de um relacionamento e tal, e ficou o filho, né? Então eu acabei me distanciando do meu filho por esse processo também, e isso me fazia muita falta, né? Isso me fazia repensar tudo que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo eu dizia para mim, poxa, eu não posso abrir mão disso aqui, porque talvez seja a partir disso aqui que eu mostre algo melhor para o meu filho lá na frente. E eu não estou falando de recurso material, né? Eu estou falando da figura do pai mesmo, né? Como é a figura do meu pai? Quem é o meu pai? Isso. Então eu acho que são coisas muito mais importantes do que até a questão material, também porque ele tinha condição, né? Como ele ficou com a mãe tinha condição de segurar como segurou. E tá tudo certo. E no diálogo tudo se conquista e se vai. Sim. Né? Os destinos vai fluindo. Com certeza. Hoje meu filho está com 26 anos, ó. É um homem. Um homem. Formado em direito, aquilo que era o sonho do pai. Coisa bacana, né? Não atua como advogado, claro, mas trabalha dentro do que a área dele permite que trabalhe.
E um menino bom. É um cara que eu acho que conseguiu, como é que eu posso dizer, preservar os valores, né? Claro. Que talvez porque como eu falei agora há pouco, a questão genética da gente marca muito os nossos filhos. Né? Eu recebo os valores dos meus pais por uma questão de herança, né? Genética também. E a gente acaba passando isso. Então você estar e você ser a pessoa que você é, isso pode orgulhar ou não um filho. Claro. E eu acho que no meu caso, eu acho que eu levo para ele esse conforto de dizer assim, não, meu pai é um cara mais ou menos decente, vamos dizer assim. A atenção que você também deu a ele, na forma que você pôde dar, eu acho que hoje reconhece, assim, poxa, sim, meu pai é o que é hoje pelo que ele fez. E esses valores a gente precisa estar atentos a eles, né Selma? Eu vivo com meus pais hoje, ainda, e foi por opção. Né? Eu tive e tenho a oportunidade de poder estar morando, sei lá, fora, ou numa casa separada, mas eu preferi ficar junto com eles. Claro. Porque eu acho que meus pais já estão numa idade avançada, já são idosos. Então viver esse momento com eles é muito importante para mim, muito bom. Eu vivo com muito gosto. Então é isso mesmo. E você, na sua carreira de enfermagem, você se especializou em alguma coisa? Sim, depois da formação de graduação, sim. Aí agora vem também as dificuldades, porque a gente forma, mas a gente estuda, forma, mas não tem garantia nenhuma de que você vai se empregar, né, no mundão aí fora. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu terminei o curso, a graduação, e aí fiquei desempregado um tempão. Promessas de emprego tinha, pessoas que chegaram até mim, até da área, e diziam assim, olha, eu consegui um emprego para você e tal, aquela coisa toda. E isso cria muita expectativa na gente. Eu tinha um determinado ponto que eu desenvolvi um processo mesmo de ansiedade, justamente porque eu não conseguia inserir no mercado, tinha promessas que nunca davam certo. Para você ter ideia, eu tive uma proposta, depois de um tempo de formado, em uma cidade vizinha, para assumir a coordenação de enfermagem de um hospital, tudo certinho e tal. E quando chegou assim, no dia de assumir, digamos que 2 dias antes, eu recebi uma ligação dizendo que não ia dar certo por uma questão política lá dessa cidade. E aí, para mim, aquilo pesou muito, foi muito ruim. E aí eu fiquei sem chão, olhei para o horizonte assim e pensei, poxa, e agora? Eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que sair desse lugar aqui, generalista, e tentar especializar em alguma coisa. Porém, eu não tinha dinheiro para poder fazer isso. Né? Para a gente estudar, infelizmente a gente precisa gastar. E aí eu não tinha trabalho para poder bancar uma pós-graduação. E aí na época eu pensei na modalidade de residência e fiz a prova e deu tudo certo, certo? Que eu não acreditava. Quando a gente forma velho, Selma, a gente, que foi o meu caso, a gente fica inseguro das coisas, né? Porque assim, quando você é mais jovem, você tem aquela motivação, mas quando você está num outro momento da vida, e aí, no caso, eu mais velho, a gente vem muito cheio de inseguranças, né? Primeiro que a gente já conheceu o mundo, já se envolveu em outras coisas, outros trabalhos, então você começa também a não acreditar no seu potencial, que foi o que aconteceu comigo. Mas eu digo não, eu preciso acreditar porque eu estudei para estar no mercado de trabalho. Claro. Aí fiz a inscrição de residência, em cima da hora assim, quis desistir justamente por conta dessa insegurança. Mas aí eu tiveram algumas pessoas que estavam ali me apoiando e dando força. E a gente foi e fez e passou e deu certo. A minha foi no estado de Sergipe. E aí eu tive que sair assim às pressas para lá, sem ter uma casa, sem ter nada. Foi só mas de aí eu mal já tinha e aí, como eu já tinha algumas colegas da graduação que estavam fazendo residência lá, aí
por incrível que pareça, eram 3 colegas, todas mulheres. Olha. Como é que eu, homem, ia para essa casa com 3 mulheres, né? Aí era um período de férias delas. O meu ingresso foi exatamente num período de férias delas. Aí eu fiquei mais ou menos 30 dias na casa para poder correr atrás de alugar uma casa e me manter lá. Então eu tive esse suporte lá. Foi um período muito difícil para mim também. Não foi tão difícil como a graduação, mas foi muito pesado assim por ser fora, num lugar desconhecido. É um mundo diferente, né? Então eu me lembro que por diversas vezes eu, na minha busca lá por uma casa para alugar, quando as pessoas me viam, que eu me identificava com, que era da Bahia, as pessoas tinham um certo lá, pelo menos lá, onde eu pisei, tinha muito preconceito com baiano. É mesmo? Muito preconceito, né? Então eu tive dificuldades, assim, de pessoas olharem e dizer, não, a gente não tem interesse nenhum em alugar, principalmente você que é da Bahia. Eu ouvi isso. Puxa. Sabe? Aí que dá e aí, um choque assim, né? Por várias vezes, Selma, eu saía, nessa busca, eu saía chorando mesmo, eu dizia, poxa, e aí? Como é que eu vou, né, me segurar aqui, me sustentar aqui nesse lugar para poder fazer, concluir essa residência? Mas depois as coisas foram se ajustando, a gente conseguiu uma casa, né, e depois a gente também foi conquistando o espaço lá e ganhando como é que eu posso dizer, a empatia das pessoas, né, pelo menos onde a gente morava, e aí dos colegas também do curso e tal. Nós ganhamos. E eu estou falando nós porque tinha outros colegas da época, né? Mas eu consegui ganhar um espaço bom, assim, de confiança de pessoas, de amizade, enfim. Foi um período difícil, mas foi um período bom. E você fez pós-graduação de que área? Eu fiz pós-graduação em saúde mental, enfermagem em saúde mental. Aí eu vou te contar por que eu escolhi fazer saúde mental. Olha só. Isso que eu quero mais ouvir. Como era uma época de muita dificuldade de emprego, sim. Normalmente quem cursa na área de saúde, enfermagem, por exemplo, tem uma coisa muito de correr para fazer especialização em urgência e emergência. Sim. Sabe? Então eu pensei, poxa, não, é muita gente correndo para uma direção só. Eu preciso visualizar uma área que não tenha muita concorrência, mas que tenha campo de trabalho, né? E aí comecei a pesquisar e tal, li muita coisa. Sim. E lá atrás eu pude acessar um documento da Organização Mundial de Saúde que dizia assim, olha, próximo aos anos 2020, o maior boom de adoecimento vai ser saúde mental. Os casos de depressão vão aumentar e tal, aquela coisa toda. Eu disse, espera aí, essa área aqui eu me identifiquei, porque eu havia me identificado também na graduação, né? Sim. Consegui deixar alguns contatos, algumas amizades no hospital, Colônia em Feira. Sei. Você fez também estágio por lá? E aí eu tinha feito estágio por lá, inclusive gostei muito do campo de atuação. Sim. Mas não havia me despertado para fazer graduação, Sim. né? Quando eu encontrei a dificuldade que fui pesquisar, eu disse, poxa, não, eu acho que por aqui dá certo. Olha. E aí eu fui fazer saúde mental, que para mim deu super certo, porque assim, depois que eu terminei a residência, eu não consegui, eu acho que só fiquei desempregado alguns meses, mas a gente conseguiu um lugar no mercado, um lugar de muito, como é que eu posso dizer, um lugar de um certo destaque, sabe, que a gente consegue ser acessado nessa área muito bem, e estamos aí trabalhando nela até os dias de hoje. E por que te despertou a saúde mental? O que foi que você viu no curso? Justamente essa pesquisa que eu havia feito antes de fazer a especialização, né? Como no estudo me dizia assim que o número de adoecimentos em saúde mental aumentaria. Isso foi mais ou menos em 2012. E o estudo dizia que próximo, a partir de 2018, entre 2018 e 2020, os casos aumentariam muito, pelo rumo que a sociedade estava tomando, né? Que aumentaria muito os casos de adoecimento mental, como depressão, ansiedade, e aí eu imaginei, poxa, essa área lá na frente vai crescer. Se ela vai crescer, né, ela vai precisar de profissional especialista nesse ramo aqui. Isso. Foi quando eu decidi me especializar.
E aí eu entrei nesse caminho aí por conta dessa minha dificuldade anterior em conseguir emprego, mas também visando um campo que me desse a oportunidade de trabalhar um pouco mais na frente. Independente de um psiquiatra ou não, o enfermeiro também tem o enfermeiro em saúde mental ele tem o seu lugar. Né? No campo de trabalho, que é um profissional de extrema importância, assim como o psicólogo. Sim. E o médico psiquiatra, o enfermeiro ele tem um papel muito importante nessa área. Né? E trabalha mais no CAPS, Trabalha em CAPS, trabalha em clínicas particulares, né? Trabalha em redes de atenção. Voltada para a saúde mental. Voltada para a saúde mental. Olha que legal. Então é amplo mesmo. E é um campo amplo. Você jogou com a cabeça, porque realmente aqui na cidade só tem você. A necessidade me fez fazer isso, viu, Poxa, mas é uma necessidade que, de qualquer forma, foi benefício para você e para a população, né? Foi. Para mim foi muito importante. A gente conseguiu chegar em alguns lugares e algumas pessoas que são referências nessa área. Em 2019 foi. Qual foi Pode perguntar. Qual foi um momento mais assim que você viveu nessa profissão de saúde mental? Qual foi uma situação que você viveu que você realmente falou assim, puxa, valeu a pena ter me formado e estudado nessa área? Selma, eu acho que foi quando o Conselho Regional de Enfermagem nos visitou, tomou conhecimento do trabalho e destacou o trabalho da gente como um trabalho importante para a enfermagem. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque assim, o reconhecimento do Conselho da sua categoria é muito importante. Claro. Né? Então, a gente recebeu esse destaque e isso está lá, por exemplo, no banco de dados do Corém, né? Hoje, se você, por exemplo, pesquisar lá no Corém, CAPS itinerante, você vai encontrar o projeto. Que foi uma coisa que eu pensei aqui no município e que serviu de referência para muitos outros. Claro. Né? E se você hoje procurar lá no site do Corém, você procurar por CAPS itinerante, você vai me encontrar. Então, assim, poxa, isso é bacana. Você entra na história por conta de um projeto que deu certo em um determinado momento. Eu acho que outras pessoas deram continuidade. Tem que melhorar muito, mas precisa do apoio político, enfim. Para dar uma propaganda melhor. Para melhorar mesmo o funcionamento, né? Para melhorar mesmo o funcionamento. Então, minha história com a pós-graduação é essa aí. Em seguida, quando eu retorno de Sergipe, e aí estava lá e recebi um convite daqui, de Riachão, foi entre 2017 e 2020, o gestor da época era Zé Filho, e a secretária Juliana. E aí Juliana ficou sabendo, estava precisando de um profissional nessa área para aqui para Riachão, e aí através de Georgia Arapiraca, que é uma enfermeira daqui da cidade também, Georgia passou essa informação para Juliana, né, tomou conhecimento e aí me ligou, me fez uma proposta para vir para aqui para Riachão. Só que eu ainda estava no final da residência, não tinha como sair. E eu falei para ela que não dava para vir e tinha outros projetos para ficar em Sergipe, inclusive, né, porque o campo lá abriu para mim. E ela insistiu muito, fez uma proposta bacana na época e eu fiquei na residência e doando um tempo para aqui. Aí eu ficava, sabe, de Sergipe para aqui, daqui para Sergipe, até o final da minha residência, consegui finalizar bem. E depois fiquei aqui em Riachão. Logo em seguida eu entrei também no mestrado na UFES. Voltei como egresso da UFES e aí concluí o mestrado, que é um mestrado profissional em enfermagem. E tive proposta em seguida para o doutorado, mas aí a cabeça já não tinha muito compromisso, não dava para assumir esse aí que é muito grande. E a gente acabou ficando por aqui trabalhando. Finalizou o governo Zé Filho, a outra gestão me admitiu. Aí eu fiquei mais um período, né, que é uma gestão, totalizando mais ou menos 8 anos aqui em Riachão. Aí depois me demitiram
fiquei aqui alguns meses parado. Hoje eu trabalho em Serrinha. Estou na rede de atenção psicossocial de Serrinha, no apoio na coordenação do CAPS, álcool e droga lá. Poxa. E você não quis ser professor, não? Então, a gente leciona aqui na FAGE também. Né? Ai, que bom. Aqui eu passei um ano aqui na Farese. Inclusive agora o pessoal entrou em contato comigo porque está precisando de um profissional de saúde mental para o curso de medicina. Né? E aí a gente ficou de conversar depois, mas por enquanto estou lecionando aqui na FAGE. E aí tem alguns convites que a gente faz, de apresentação, de aula que a gente ministra na própria Universidade Estadual. E a gente deslancha por aí. Que bom, né? Tem uma história assim que você iniciou e hoje está melhor, né? Eu acho que tudo que a gente criou na saúde mental aqui em Riachão ficou muito marcado e está assim na memória da população, do serviço. As pessoas me contactam o tempo todo, às vezes pedindo orientação. E a gente está ali com disposição para fazer isso. Me lembro que 2019, 2020, a gente conseguiu zerar o número de transferências de pessoas que entravam em crise aqui em Riachão, na região aqui de Riachão. A transferência dessas pessoas, né? Nesse período nós fizemos aqui alguns eventos, e num evento desses a gente teve a oportunidade de trazer a diretora do Hospital Colônia, em Feira do Hospital Lopes Rodrigues, é o hospital especializado, né, que a gente conheceu como Colônia. E ela anunciou esse dado aqui, olha, depois da mudança de perspectiva no trabalho em Riachão, zerou o número de transferências. A gente já não recebe mais pacientes de Riachão. E isso foi muito bom, isso deu um impacto muito positivo. É o resultado do trabalho. É o resultado do trabalho. É o resultado do trabalho. Isso é muito bom. Então, eu acho que a gente acabou deixando a marca em Riachão. Com certeza. E a Riachão só tem a agradecer, né? Pelo seu período que você passou. Né? E deixou sua marca. E estamos aí para contribuir no que puder. E me fala assim, você já passou por alguma superação? Acontece. Quando você fala de superação, Selma, em que sentido? Porque... Em sua vida, em todo sentido, assim, que você mais Selma, te marcou. Eu acho que superar a própria condição em que a gente nasceu e se criou já é um marco importantíssimo, né? A gente vem, e aí eu venho falando isso ao longo da nossa conversa, que a gente vem de uma vida marcada por bastante dificuldade. Então, ter superado isso sem ter mudado a essência da gente é muito importante. Que eu acho que, pelo menos é a visão que eu tenho, né? Isso é um olhar meu, e também é algo que só pode ser julgado por quem está de fora. Mas até onde eu entendo e me entendo, eu acho que minha essência não conseguiu ser mudada no sentido assim de não me sentir pertencente a tudo aquilo que constituiu a minha história. Né? A gente conseguiu profissionalizar, a gente conseguiu espaço no mercado de trabalho, a gente, de certa forma, a gente muda a nossa situação social, mas a essência da gente a gente consegue preservar, as memórias, as pessoas, e tudo está ali guardadinho. Então, eu acho que superar é mais ou menos isso. É a gente mudar a história da vida. Ela poderia ter sido de outra forma. Né? Então, a gente superou aquilo que a gente tinha como base para viver. A gente melhorou, a gente conseguiu, digamos que através do estudo, avançar em algumas questões. E você tem sonhos, Marcos? Muitos. Já tive muitos. Consegui realizar, alguns estudar foi um, consegui realizar, mas a gente não, enquanto humano mesmo, a gente não pode parar de sonhar nunca. O sonho movimenta a gente, né? O sonho faz a gente se mover. Primeiro a gente sonha, né? A gente pensa, aí em algum momento sonha, e depois a gente procura executar aquilo que a gente entende que é bom pra gente. É no sonho que a gente fala assim, vale a pena lutar, vale a pena trabalhar, vale a pena, né? Sim. Correr atrás dos nossos objetivos. Eu tenho que dizer que quem não sonha não vive. Pois é. Eu acho que alguns sonhos que
ou desejos, não sei se eu poderia chamar de desejos, que eu tive, eu consegui alcançar. Tem outros que a gente pretende, tem outros que a gente entende que não, que seria talvez utopia demais, mas isso não tira essa coisa do sonhar. Eu acho que a gente precisa acreditar que a vida ela pode melhorar sempre, ela pode melhorar sempre. A gente precisa entender que pode ser melhor sempre, todos os dias a gente escolhe ser melhor. Entende? Verdade. Que é um desafio a gente se melhorar enquanto pessoa. Eu acho que tudo isso é superação. Com certeza. Você gosta de viajar? Adoro. De vez em quando, quando posso, não, tem muito tempo que eu fiz, mas adoro viajar. Tem um lugar aqui que a gente costuma dar uma fugidinha, faz muito tempo que fui, mas a Chapada Diamantina, aquele contato com a natureza é bom demais. Você tem vontade de conhecer algum país? Sim, tenho. Eu tinha muita vontade, há um tempo atrás, de conhecer alguns países da Europa e Estados Unidos. Hoje eu tenho muita vontade de conhecer o continente, assim, alguns países do continente africano, mesmo tudo aquilo que a imprensa nos mostra, né? Aquela coisa de miséria e tal. Porém, eu já tive contato com pessoas de lá e que me mostraram um mundo completamente diferente e que me despertou a curiosidade em conhecer. Talvez a mídia que distorce muito. Distorce muito. E aí, às vezes, a pessoa não cria essa coragem devido muito. ao que você vê, né? O mundo que a visão que a gente tem de mundo em relação à África é de muita pobreza e muita miséria. Isso. E a África não é só isso. A África é o berço da cultura do mundo. É um país, né? É um continente, não é na só, realidade. Pois né? É um continente muito rico, com países muito ricos. Isso. Claro que marcados com miséria, como o Brasil é. O Brasil, para quem olha de lá, de fora, percebe que é um país miserável. Tem o lado bom, tem o lado bonito, tem a floresta, o carnaval, aquela coisa assim. Mas quando você vende, por exemplo, o cenário do submundo do Rio de Janeiro, de São Paulo, é terrível de se ver. Né? Então, isso que não é muito mostrado aqui, e é mostrado, mas talvez a gente já tenha acostumado com tudo isso que a gente vê, que a imprensa passa para a gente, lá fora eles enxergam com outros olhos. Né? E é o olhar que a gente tem sobre a África, baseado no que a imprensa nos passou a vida inteira. Marcos, qual a mensagem que você tem vontade de passar aqui para os jovens? Nunca desistir dos sonhos. Nunca desistir. E quando eu menciono essa frase, durante o meu percurso enquanto estudante e antes de entrar na faculdade, eu ouvi de algumas pessoas, por exemplo, que eu ouvi de alguém que eu não chegaria a lugar algum. Eu não sei que lugar a pessoa pensou no momento de se falar isso, mas se era a questão do estudo, eu provei que cheguei. E tive colegas também de dizer, assim, em conversa, que papagaio velho não aprendia a falar. E são coisas assim, Selma, que machucam muito naquele momento que você ouve, mas é importante para a reflexão. É importante para você elaborar aquela fala e trazer aquilo a seu favor. Né? Claro. Eu preciso provar que não é da forma que ele pensa, ou que fulano falou e tal. A gente precisa mostrar diferente. Nas atitudes, mostra que o que você falou estava errado. Né? Aí hoje, por exemplo, eu vejo essa pessoa que falou do papagaio, hoje eu vejo estudando depois de velho. Aí isso sabe, eu encaro isso com muita, assim, eu acho que, poxa, eu fico pensando assim, mas como que ele falou aquilo naquele momento, né? Será que ele falou sem pensar? O que foi? Será que era uma forma de me desestimular? Porque até então ele não fazia parte desse contexto. Mas enfim, que bom que ele está estudando e que bom que a cabeça mudou, né? Pois é, e você provou o contrário. Olha, tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem para você, para nós.
O nome dela é Clécia. Ela falou assim: boa tarde, Selma, que entrevista maravilhosa com essa pessoa íntegra, uma aluna de luz, que Deus abençoe sempre a vida dele, meu primo que eu amo muito. Pronto, essa daí é desse contexto que eu comecei lá atrás da nossa conversa, de Moitina, de tia Jovina, minha filha de tia Jovina. Foi criada como irmã minha, né? E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. É uma pessoa maravilhosa. Pois é, obrigada, Clécia, por mandar essa mensagem, né? A gente só tem a agradecer. Então, qual a pessoa que você gostaria de ouvir aqui no meu programa? Selma, se fosse pontuar... Que você indicaria? Muita gente, assim, sabe? Tem muita gente bacana aqui que poderia estar nesse lugar. Eu acho que eu pecaria até em falar uma pessoa assim específica aqui no ar. E dizer assim, olha, essa pessoa aqui seria interessante que você trouxesse para falar. Eu prefiro não falar. É mesmo, poxa. Para não pecar, viu? É mesmo. É muita gente, tem muita gente boa aí que você pode convidar que eu acho que vai conseguir proporcionar uma audiência muito bacana e dividir histórias maravilhosas assim com você. Então tá bom, tudo bem, tranquilo. O programa Conte-se História de hoje chegou ao fim. Gostaria de agradecer o meu convidado especial, Marcos Lopes, que aceitou bater um papo aqui comigo e compartilhou um pouco sobre sua trajetória. Acredito que foi bastante inspirador. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, eu agradeço pelo espaço mais uma vez, Selma, por estar aqui. Eu acho que seu programa é um programa de extrema importância, é um programa que nos leva a fazer um resgate daquilo que a gente não costuma fazer, né? Que é falar da nossa história. A gente não costuma olhar muito assim para dentro da gente, para trazer essas questões, até mesmo porque essas questões elas precisam ser provocadas também, e você conseguiu provocar isso, e me fez rememorar uma série de coisas bacanas, coisas doloridas, claro, mas são coisas que fazem parte do contexto da nossa vida, a formação da vida da gente, social da vida da gente, né? Verdade. Então, eu que agradeço a você, aos telespectadores da Gazeta, e me coloco à disposição para qualquer outro momento. Pronto, valeu, muito obrigada. Então, o programa com Prozenaide foi bem legal e já está no meu canal do YouTube, Diário de Selminha. Vai lá conferir. Gostaria de lembrar vocês que o programa Conte-se História da semana passada com Prozenaide está no meu canal do YouTube às 16 horas hoje. E o bate-papo que eu tive com Eulina Mello na quarta-feira passada estará no meu canal sexta-feira às 18 horas. E peço a você, ouvinte, ative o sininho de notificação para não perder nenhum desses bate-papos. E se inscreva no meu canal Diário de Selminha no YouTube e assiste os vídeos. Também me acompanhe pelo Instagram, @Diário de Selminha. E siga também a Gazeta FM, né? O Instagram da Gazeta FM 104.9. E você, Marcos, tem redes sociais? Tenho. Eu tenho, por incrível que pareça, eu lido com 3 contas no Instagram. Uma que estava relacionada, que é ainda relacionada ao trabalho. Sim. Que chama Saúde Mental Itinerante, né? E faz alusão ao projeto CAPS Itinerante, que foi idealizado por a gente e tal. Mas como pertencia ao CAPS de Riachão e hoje a gente não está mais no CAPS de Riachão, a gente mudou o sentido assim da conta, mas continua trazendo conteúdos relacionados à saúde mental, sobretudo nas nossas vivências, né? Vivências em saúde mental ou saúde mental itinerante. Eu tenho um Instagram pessoal, que é marcoslopes.12. E tenho o profissional que é Marcos Lopes 2020. É bom. Então, quero agradecer a vocês aí de casa, que nos acompanhou até agora, que mandou mensagem, meus sinceros agradecimentos. Até a próxima semana, assim, se Deus nos permitir. Gostou desse vídeo? Dá um like, aperte o sininho de notificação, faça um comentário do que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal Diário de Selminha. E muito obrigada.